estão disponíveis também para o famoso quebra-queixo aí, com as entrevistas e perguntas que vocês quiserem fazer. Por favor, tomem seus lugares os representantes da União dos Policiais do Brasil. Obrigado. Depois a gente vai. Tá bom. Eu gostaria de avisar também, enquanto eles estão nos seus lugares, que essa coletiva está sendo transmitida pelo Twitter da FenaPRF, tá? Que é o @FenaPRF, e pelo Instagram, e que hoje nós estamos com a hashtag Policiais são essenciais. Então, se você está acompanhando essa coletiva, coloque no seu Instagram, coloque no seu Twitter, e vamos fazer um Trend Topics Policiais são essenciais. Por favor, com a palavra, os representantes. Está sem som online. Está sem som online? Já arrumamos. Sem som. Já arrumei agora. Boa. Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria já agora de agradecer a presença de todos. Então, sem maiores delongas, meu nome é Diomandi Paiva, sou presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Nessa fala, eu represento, além de integrantes da UPB, eu represento os sindicatos, o Sindepol, que é presidido pela doutora Maria do Socorro, a FENADEPOL, presidida pela doutora Antônia Prado, e falo aqui em nome dessas entidades dos delegados de Polícia Federal do Brasil. É um dia muito delicado para a segurança pública nacional. Os profissionais de segurança pública estão na linha de frente de proteção da sociedade. Então, nós estamos ombreados com a população nesse momento dramático que vive o nosso país. Já estamos há mais tempo. Nós já estamos trabalhando desde o início da pandemia, trazendo dados da Polícia Federal, que é o órgão do qual eu faço parte. A Polícia Federal realizou 6.880 operações no ano de 2020, durante a pandemia. A Polícia Federal recuperou 9,6 bilhões de reais em apreensões de valores e bens da criminalidade, notadamente de desvios de recursos aplicados durante a pandemia. Só de corrupção nessa área de desvios, 6 bilhões no ano de 2020. Então, nós estamos ombreados. Entendemos que a PEC é necessária, o auxílio emergencial é importantíssimo para a sociedade. Mas nós não podemos aceitar o tratamento que está sendo dispensado a uma categoria que está trabalhando na linha de frente da pandemia. Profissionais que estão adoecendo, infelizmente muitos faleceram, outros, eu vou dar um exemplo que talvez seja mais fácil de compreensão, mas nós temos colegas que estão com sequelas da Covid, estão condenados a fazer hemodiálise pelo resto da vida, decorrente da Covid, adquirida no trabalho. Então não existiria maneira maior de estar ao lado da sociedade quanto a essa. Mas a PEC emergencial teve inserido no seu texto dispositivo desproporcional. Não é proporcional congelar contratações durante 15 anos. Como nós iremos reforçar o trabalho das instituições, e eu falo, como nós vamos conseguir manter o trabalho da Polícia Federal durante 15 anos, aumento de população, aumento de criminalidade, e estamos impossibilitados de fazer contratações. Como nós vamos congelar carreiras durante 15 anos, como nós vamos atrair pessoas para essas carreiras com congelamento de progressões durante esses 15 anos. Os salários, senhores, já estão congelados. Desde 2016 não há negociação salarial. A narrativa do governo de que há aumento real do salário durante esse período, todos os anos, soa como piada para nós, soa como uma bravata e como uma ofensa para nós. Desde 2016 nós não temos nenhum tipo de negociação salarial, portanto o nosso salário não tem nenhuma reposição
desde 2016. O ano passado nós tivemos a Lei Complementar 173 aprovada, e nós ficamos também com o salário congelado. Entendemos que durante a pandemia essa medida é proporcional e é necessária, mas não é proporcional colocar no texto da Constituição congelamento de contratações, de investimentos na Polícia Federal, de salários e de carreiras durante 15 anos. O governo aproveitou de uma necessidade da população brasileira, a qual nós somos solidários, para colocar o servidor público e, notadamente, os policiais como uma moeda de troca, como o bode expiatório. Os policiais que acreditaram tanto que seriam finalmente respeitados, seriam finalmente valorizados por um governo, estão extremamente decepcionados, estão extremamente desmotivados e pensando que serão dos profissionais de segurança pública durante esses 15 anos. Então, a PEC emergencial é importante para a sociedade, mas nesses dispositivos desproporcionais, ela é uma PEC da maldade, da destruição da segurança pública desse país. Bom dia a todos, meu nome é André Gutierrez, eu estou presidente da Cobrapol, que é a Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis. Nós representamos 5 federações regionais e todos os sindicatos estaduais de todos os estados. Então falamos de mais de 130 mil policiais civis. E complementando a palavra do Paiva, que me antecedeu, colocaram não uma, mas várias granadas no bolso do servidor público, principalmente no da segurança pública. O efetivo hoje já é baixo. Então, como proibir contratações? Durante todo esse período, essas granadas vão explodir. E quem vai sofrer a grande consequência dessas granadas são os brasileiros, que a partir da promulgação dessa PEC, muitos estados já vão poder aplicar, eles sofrerão a consequência da queda da qualidade do serviço da segurança pública. E não só na segurança pública, na saúde, que também é atingida, na educação, que também é atingida. Então essa PEC aí é uma granada no bolso de todos, não só da segurança pública. É tão comum falar a palavra lockdown agora, com essa pandemia. Então essa PEC promove o lockdown do serviço público, notadamente o lockdown da segurança pública. E isso vai acontecer, tenho certeza, porque o efetivo está baixo, estados fazendo concurso, necessitando reposição de efetivo, aliado à não promoção, à não progressão, à não reposição inflacionária, o que é uma balela que o governo está falando, que a gente recebe anualmente, negativo. Praticamente todos os estados não recebem reposição inflacionária há 6 anos. Então isso aí é uma balela, é uma mentira muito mal contada. E usaram essa PEC da chantagem, embutindo nela essas maldades, para que os deputados fossem forçados a votar a favor em função dos R$250 em 4 parcelas, se eu não estou enganado, ao cidadão brasileiro. Que, ao meu ver, é outro desrespeito. R$250 serve para quê? Para 4 meses. Compram 4 cestas básicas? Não compram. E nem é todo mundo que vai receber esses 250. Então, 2 desrespeitos. Na realidade, 3. Desrespeito com o cidadão, um valor ínfimo de auxílio emergencial. Desrespeito com os deputados, que muitos, através dessa chantagem, tiveram que votar. E um desrespeito com o servidor público, que vai perder condições de servir quem a gente tem que servir, que é o cidadão. O servidor público não tem que servir governo, tem que servir ao cidadão, que já reclama da não qualidade que muitos setores têm. Agora, a segurança pública entrou nisso aí. Então, essa PEC decreta o lockdown da segurança pública e a categoria vai reagir da maneira que for possível, da maneira que for legal. Os policiais civis estão revoltados e indignados. O cidadão brasileiro necessitado merece muito mais que esses R$250 e os servidores públicos merecem estar fora dessa PEC, no sentido de poder continuar
tendo efetivo, tendo valorização e servindo o cidadão, que é o nosso consumidor final. Bom dia, meu nome é Marcelo Azevedo, estou representando aqui, a vice-presidência da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais e também falando aqui pela União dos Policiais do Brasil, representantes aqui de mais de 500 mil profissionais de segurança pública das mais diversas categorias profissionais. E, na verdade, nós todos nos solidarizamos com a população brasileira, com as dificuldades enfrentadas diante da pandemia, dos sacrifícios que todos têm feito. E quando a gente fala em sacrifício, nós, profissionais de segurança pública, sabemos muito bem o que é se sacrificar em prol da sociedade. Todos os dias os policiais estão saindo às ruas, se sacrificando, colocando suas vidas em risco, colocando a sua saúde e a sua família em risco. Nós temos diversos números, não só na PRF, mas nas outras categorias, que demonstram os índices de contaminação bem superiores à média da população brasileira. No âmbito da Polícia Rodoviária Federal, eu posso falar porque a gente acompanha esses dados, nós temos um índice de contaminação que ele é superior em 3 vezes o índice médio da população. Mais de 15% hoje dos policiais rodoviários federais já foram contaminados pelo coronavírus, alguns faleceram. Então, diante desse momento, nós levantamos aqui esse clamor diante da sociedade. Pois, apesar da necessidade da instituição desse auxílio em prol das pessoas mais necessitadas, não é possível se fazer isso em detrimento da segurança pública, dos profissionais de segurança pública. O congelamento de contratações, de realização de concursos públicos, vai resultar, na prática, numa degradação do serviço público e principalmente na prestação da segurança pública para a sociedade brasileira. Então, os policiais são essenciais e nós entendemos que essa política que está sendo implementada dessa forma na PEC emergencial vai contra o próprio discurso feito pelos representantes eleitos da sociedade e esse é um dos motivos dessa audiência aqui nesse momento. Bom dia a todos. Meu nome é Leandro, sou presidente da Associação Brasileira de Criminalística. Estou aqui representando os peritos oficiais de natureza criminal. O que a gente tem que passar de recado é o seguinte: o crime não faz lockdown, o crime não faz home office. A gente continua atendendo locais de homicídio, a gente continua atendendo locais de acidente de trânsito, a gente continua atendendo no IML vítimas de acidente de violência doméstica, de agressões físicas, determinando a causa mortes. Então, assim como desde toda a cadeia de persecução penal, começando no ostensivo pela Guarda Municipal, policiais militares, passando pela Polícia Judiciária, Polícia Civil, a perícia, e chegando até nos presídios, através dos agentes penitenciários, ninguém dessa cadeia pode parar, porque os índices de criminalidade continuam elevados, continua tudo isso acontecendo, e não faz nenhum sentido a gente penalizar o servidor e a sociedade também, proibindo contratações, proibindo promoções e progressões, que são os meios que o servidor evolui na carreira e libera vagas para a nomeação de novos servidores. Então a gente está aqui para posicionar que tudo isso vai contra a sociedade, porque a PEC emergencial é importante, o auxílio emergencial é importante, mas o serviço público também é essencial e também é importante, cada um no seu quadrado, digamos assim. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Antônio Baldes, eu sou presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais e represento essa massa de servidores policiais e também falo em nome da carreira de apoio nosso, da administrativos. São mais de 14 mil servidores representados, ativos e aposentados.
e que fazem uma análise agora mais simplória do que está acontecendo no Brasil. E é nesse momento que eu gostaria aqui, como UPB, como União de Policiais do Brasil, reunido aqui com esse grupo seleto hoje, a nossa mensagem é direcionada para o brasileiro comum, para o brasileiro trabalhador, para aquele que sofre no dia a dia, no seu simples direito de ir e vir. A sociedade está sendo abalada, está sendo manipulada, ela está sendo direcionada a uma compreensão errada sobre o servidor público. O governo iniciou prometendo um fortalecimento do Estado, inclusive das suas forças de segurança pública. E o que nós estamos vendo são ataques sequenciados ao grupo, justamente que o governo deveria direcionar sua atenção maior para ter esse Estado que ele prometeu no início, aliás, desde a campanha. Não existe um Estado forte com suas polícias, suas forças de segurança pública enfraquecidas, desmotivadas. Assim como não existe um Estado forte com um grupo de servidores da saúde sendo destratados, abandonados nos hospitais brasileiros. Assim como não existe também um país forte com sua educação abalada e sem nenhum projeto sequer que alcance a educação básica no país, ou mesmo ensino médio e de graduação e por aí vai. Então, o que nós estamos vivendo é uma manutenção desse Brasil de contradição que nós sempre vimos acontecer. É um governo que promete um fortalecimento e todas as suas atitudes vão na contramão desse fortalecimento. Então, o brasileiro comum tem que saber, os trabalhadores desse país, as pessoas de bem, têm que saber que o servidor público não é culpado do que está acontecendo. Nós entramos sob uma regra clara, fizemos concurso público, passamos por processo de seleção criados pelo próprio Estado. Então, se há algum tipo de disfunção nisso, que se corrija, mas que o governo anuncie antes os dados para isso. Que o governo seja claro com a população, inclusive com a que votou no atual presidente. Que seja claro, nós queremos o Estado dessa forma, funcionando desse jeito, e para isso aqui estão os dados que comprovam que nós temos que fazer essa e essa medida. O que hoje está acontecendo é um atropelo, e já estamos finalizando a terceira fase desse atropelo, em que os servidores públicos são colocados como culpados. E vejam, são a única fonte de sustentabilidade de um auxílio emergencial. Olha o absurdo que o governo e seus parlamentares apoiadores estão construindo. Não existe outra fonte de dinheiro nesse país a não ser o dinheiro dos servidores públicos. Nós seremos novamente, agora pela terceira vez, o alvo dessas medidas pensadas, criadas por esse grupo que compõe o Ministério da Economia e, pasmem, aceitas pelo presidente, que além de ser ex-militar, tem também um filho que é policial federal. Então, esse conjunto de discurso e não realização do que fez o discurso, do que prometeu, atingindo as pessoas, inclusive vários nossos que apoiaram essa eleição do atual presidente, estão se tornando alvo. E o maior alvo no final disso tudo vai ser a sociedade brasileira, vai ser a população. Porque vai ter servidores que exercem atividades essenciais, básicas, atividades próximas do povo brasileiro, e esse grupo está sendo agora desmotivado, está sendo alijado de direitos e está sendo alvo de medidas como essa protelação de qualquer reajuste, sendo que já foi muito bem dito aqui que desde 2016 nós não sentamos uma mesa para negociar sequer a recomposição salarial por causa dos abalos anuais da inflação. Então são inverdades que são colocadas, são construções mal feitas e que, ao colocar uma bandeira como auxílio emergencial como mote principal, e a PEC 186, a menor parte dela fala do auxílio, a maior parte fala de uma reforma administrativa oculta, escondida, que para nós não tem nada de oculto, porque abala a nossa vida, abala nossas famílias, abala a nossa perspectiva de trabalho daqui a alguns anos. E é isso que está sendo colocado para a sociedade. O nosso convite hoje é para esses brasileiros
E para os policiais, né, que compõem as nossas carreiras, que ainda não acordaram com o que está acontecendo, para os servidores dessas forças que estão aqui representados, quem não acordou ainda acorde. Porque está acontecendo um discurso público e no bastidor está sendo feito outra coisa totalmente oposta. E que vai abalar em muito as nossas carreiras, o nosso trabalho, o funcionamento dos nossos órgãos. E o maior alvo disso, ao final, vai ser a sociedade brasileira. O Estado vai sair dessas reformas, ao contrário do que o governo prega, o Estado vai sair enfraquecido, porque vai enfraquecer o seu componente mais importante, que é o elemento humano das forças policiais que compõem aqui a União dos Policiais do Brasil. Obrigado a todos. Oi. Queria só pedir mais uma vez, assim, agradecer mais uma vez a presença de todas as entidades, pedir um pouquinho mais de celeridade para lembrar que os jornalistas ainda têm um grande espaço para fazer um monte de perguntas. Acho que tem uma série de questões super relevantes a serem tratadas pelos jornalistas. Então, mais uns 5, 10 minutinhos para essas falas que são relevantes. Os representantes das entidades têm muito ainda a falar, os jornalistas têm perguntas da internet ainda. Queria lembrar para vocês da hashtag que é relevante demais, que é policiais são essenciais, e continuar a palavra com os representantes das entidades. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Sampaio, sou presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária. Representamos mais de 7.500 delegados em todo o Brasil, de todos os estados do Brasil. E o que temos a falar, complementando tudo aqui que já foi dito, é que esse governo foi eleito sob a bandeira da segurança pública, mas não foi até agora, não vimos por parte do governo a apresentação de nenhum projeto de valorização da segurança pública, nenhum projeto. Os sinais que são mandados pelo governo contra a segurança pública são extremamente duros. Recentemente o Ministério da Saúde, ao anunciar o plano de vacinação, ele priorizou os presos em detrimento dos policiais, gerando grande revolta nas nossas bases. Nós enfrentamos índices de contaminação, como o colega da PRF, o Marcelo, já colocou, de 3 a 4 vezes superiores da população comum. Nós não podemos parar as nossas atividades. Nós permanecemos na linha de frente, sim, do combate à pandemia, pois só se cobra o cumprimento das medidas sanitárias através da utilização das forças policiais. Então, para que haja fechamento de comércio, que haja esse controle, que haja lockdown, que as pessoas deixem de sair à rua, nós precisamos de forças de coerção do Estado para fazer cumprir essas medidas. Essas forças são as forças policiais que estão na rua se expondo à contaminação. E isso não é suficiente para um governo que foi eleito sob o discurso, a bandeira de valorização de segurança pública. Isso não é suficiente para que esse governo ele nos afaste de uma condenação. Nós podemos falar que é uma verdadeira condenação. 15 anos sem a concessão de qualquer benefício, progressões funcionais, ou seja, o indivíduo depois de 15 anos, ele vai permanecer na mesma condição na carreira de quando ele entrou, né? Condições de salariais deploráveis, obviamente, e mais, o Estado nos cobra, ele tem nos tratado, o governo, como servidores comuns. Mas nós não somos servidores comuns, nós temos exclusividade, nós não podemos exercer outra atividade, nós não podemos repor essa condição a que eles estão nos submetendo, vão levar servidores policiais a fazer bico. É isso que se quer nesse país. Nós estamos empobrecendo junto com toda a sociedade, um governo que entrou prometendo resolver o problema econômico do país, permitiu que o dólar chegasse a R$6, que a inflação explodisse, que o combustível chegasse a quase R$6. Então nós estamos todos, os brasileiros, empobrecendo conjuntamente por conta, né, de uma política econômica, ao nosso ver, equivocada, que passa pelo empobrecimento também e como alvo principal do servidor público. O servidor público foi eleito como o grande vilão da sociedade
pelo governo atual, né, cujo o ministro da Economia já tinha dito que ele colocaria uma granada no nosso bolso, e tem colocado várias. Né? Nós realmente estamos numa situação deplorável, onde nós não vemos mais esperança diante dessa situação. É muito grave, as pessoas, os colegas falando em abandonar a carreira, as carreiras por não acreditarem mais no serviço público. É isso que tem sido promovido por esse governo. Se esse governo, nós acreditamos que o que resolverá o problema da pandemia é a vacinação. Só que para isso, esse governo também, por preconceito, ele tem sido absolutamente ineficiente. Se ele fosse tão eficiente no combate à pandemia e na vacinação, como tem sido para destruir os servidores públicos, a pandemia nesse país já tinha sido resolvida. Obrigado. Bom dia a todos. Sou Cristiano Torres, estou presidente do Conselho Nacional de Entidades que representam os profissionais do sistema socioeducativo e também membro da federação que representa os agentes socioeducativos, FENAS. Em 2018, nós depositamos nas urnas uma esperança de que nós teríamos um governo que trataria a segurança pública como segurança pública, como uma atividade essencial, uma atividade aonde que sem ela nós não podemos ter uma sociedade justa e segura. E o que nós temos visto nos últimos tempos é uma política aonde tem feito com que o servidor seja o vilão e que nós, profissionais da segurança pública, sejamos tratados de uma maneira totalmente contrária do que foi nos prometido em 2018. Então o recado que nós queremos dar aqui para o governo e para toda a sociedade é: nós não somos contra a PEC emergencial, porque nós sabemos das dificuldades que a população brasileira passa. Agora, como diz na Constituição, tratar os iguais como os iguais, os diferentes como os diferentes, isso nós vamos cobrar. Como já foi dito aqui, o governo está levando os profissionais de segurança pública a um lockdown. E a sociedade vai sentir isso, pois nas nossas unidades socioeducativas, os menores não pararam de roubar, de matar, de traficar, estão lá nas nossas unidades. Os bandidos não param de cometer os crimes, inclusive os crimes de colarinho branco. E os nossos colegas da Polícia Federal, da PRF e de todas as outras forças estão agindo para proteger a nossa sociedade. Quem vai nos proteger? Infelizmente, até agora, o governo não fez esse papel, que é proteger a segurança pública, para que nós possamos proteger toda a sociedade. Profissionais de segurança pública são essenciais, policiais são essenciais, e acreditamos muito que o governo ainda possa reverter essa situação. Tem tempo ainda, mas o horizonte que se aproxima, infelizmente, tem nos deixado muito preocupados. Bom dia a todos, meu nome é Regiane Soldani, falo em nome dos mais de 120 mil guardas municipais, guardas civis metropolitanos do país. Faço parte da FENAGuardas, a Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais, e é lastimável nós estarmos hoje aqui, nesta situação em que o governo federal nos colocou. A PEC emergencial, ela vem penalizar aqueles servidores que estão na ponta, executando políticas públicas tão essenciais para a população. No caso da minha categoria, a população presente nos municípios, dos mais de 1.180 municípios brasileiros que possuem suas guardas civis metropolitanas. A criminalidade, ela não fez lockdown. A criminalidade, ela não está em home office. Ela continua nas ruas. Nós, guardas municipais, nesse momento de pandemia, estamos na ponta, executando a orientação, a fiscalização das medidas preventivas contra a Covid-19. E nós estamos adoecendo e morrendo. Isso não é justo. Em contrapartida, o governo nos ataca. Nos atacou na reforma da Previdência, nos atacou na Lei Complementar 173, porque nós estamos com os nossos salários congelados, nossas carreiras congeladas, e agora nos ataca novamente, impondo medidas restritivas, numa chantagem
para se conceder o auxílio emergencial tão necessário para a população mais carente. Deixamos claro aqui que nós não somos contra o auxílio emergencial de forma alguma, mas a situação em que o governo federal nos colocou é uma situação injusta. Já contabilizamos, infelizmente, mais de 100 guardas municipais mortos, vítimas da Covid contraídas no exercício da sua profissão. Não estamos sendo vacinados. Estamos na ponta, protegendo a população. Mas que para que a gente possa proteger a população, nós precisamos também de proteção. E estamos juntos nesse movimento. A nossa categoria acreditou nesse governo e esse governo agora nos ataca mais uma vez. Isso não é justo. Não é justo com os profissionais que estão arriscando a sua vida na execução das políticas públicas tão necessárias nesse momento da pandemia da Covid-19. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês, pela participação. Eu sou Marcos Camargo, presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, uma das categorias que compõem a Polícia Federal. E estamos aqui, então, reunidos nesse dia de protesto, né, com a liberdade que temos como servidores do Estado e não servidores de governo, com a independência que nós temos, para mostrar nossa indignação com a forma por meio da qual o governo vem tratando o serviço público de maneira geral e, notadamente, os servidores públicos. Como já foi colocado aqui, vou ser bastante breve, o que nós precisamos, o que a sociedade brasileira precisa nesse momento é de vacina, é vacinação, não é de arroxo, não é de ações fiscais que são meramente punitivas ao serviço público e aos profissionais de segurança pública. Nós precisamos de auxílio emergencial para a população que precisa em função da pandemia. Mas, infelizmente, se aproveitou de uma PEC para que se passasse todo um pacote de maldades contra um serviço público que é essencial para a sociedade, é essencial para o cidadão. O que essa PEC propõe é um fim do serviço público, notadamente da segurança pública, que não parou, que continuou operando ao sacrifício de vários colegas que perderam a vida, que ficaram com sequelas em relação ao Covid e que já vem numa constante de prejuízos que começou com a reforma da Previdência, com a Lei Complementar 173 e que agora vem com a PEC emergencial, impedindo por até 15 anos progressões, promoções, impedindo por até 15 anos contratações, promovendo sucateamento do serviço público, sucateamento da própria segurança pública, a vedação da contratação de policiais, de recomposição. Então não foi nada disso que se prometeu, não foi nada disso que se trabalhou em campanhas, não foi para nada disso que muitos foram eleitos e que, infelizmente, nesse momento, abandonaram a segurança pública. E quem vai pagar o preço disso não somos somente nós, profissionais de segurança pública, mas senão toda a sociedade com um serviço que muitas vezes vai ficar insuficiente e aquém daquilo que a população merece, que a população quer. Muito obrigado. Agora sim, jornalistas que estão presentes têm perguntas? Queria mais uma vez lembrar o seguinte: você que está online, suba a hashtag policiais são essenciais. Vamos subir essa hashtag no Trend Topics de hoje. Policiais são essenciais. A Folha de São Paulo mandou uma pergunta para o nosso WhatsApp das assessorias, que é a seguinte: já que os policiais não podem fazer greve, qual é a solução que as entidades têm para essa questão, né? Como vai ser dada a solução para a questão de paralisações e greves, já que o policial não pode fazer? Qual de vocês gostaria de responder essa pergunta? Levanta a mão, por favor, e responda. É simples. Primeiro, que não há previsão legal de proibição de greve para a Força de Segurança Civil. E segundo, que muitas maneiras de parar o serviço de segurança sem fazer greve. É só pôr a funcionar estritamente a atual estrutura de segurança pública no Brasil. Com a falta de efetivo e cumprindo 100% a lei,
a segurança pública já para. Então não precisamos fazer greve, só podemos fazer o lockdown. Algum jornalista presencialmente aqui tem mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta aqui pelo chat, que eu não consegui identificar aqui, são muitas, mas a pergunta chegou o que levou os policiais, as entidades, de fato, a essa situação limítrofe dessa mobilização? Afinal de contas, vocês nunca, pelo que se deu a entender, nunca se juntaram todos numa mobilização tão concreta como essa. Qual foi a situação mesmo limítrofe que levou vocês a esse ponto de creche, de conflito, para poder fazer isso agora? Quem quer responder? Só começar a responder. Obrigado, Alex Galvão, presidente do Simpal DF. A UPB, ela existe já há bastante tempo. Desde a reforma da Previdência proposta lá no governo Temer, essas entidades se uniram em prol de tentar minimizar todos esses prejuízos. E a verdade é que muitos, desde 2018, acreditando na valorização dos policiais, e aqui representamos todos os policiais de natureza civil, que haveria um olhar diferenciado, que entenderiam a razão diferenciada do serviço prestado por essas entidades. E sempre tivemos a promessa de que agora, sim, agora vai ter um olhar diferenciado. E ocorre que, desde a reforma da Previdência para cá, nós só vemos no sentido contrário a essa valorização. Uma carreira aqui que tem um maior índice de suicídio entre as carreiras profissionais. Distúrbios do sono, ansiedade, depressão é o que nos aflige todos os dias. E temos hoje uma das piores aposentadorias policiais do mundo, isso é dado concreto. Chegamos talvez hoje ao limite, porque várias granadas já foram colocadas. E se daqui para frente nós não tivermos, inclusive, uma mudança de postura, a situação nossa tende a piorar. Tem uma pergunta? Eu acho que alguém tinha levantado a mão. Oi? Bom dia, eu sou Otávio do Metrópolis. Hoje de manhã o vice-presidente Mourão disse que os policiais devem dar a cota de sacrifício. E o relator da proposta disse também que já não vai ceder à pressão da categoria. Eu queria que alguém respondesse a essas duas críticas. Obrigado. Como eu falei no início, se tem uma categoria que sabe que é sacrifício, são a categoria dos profissionais de segurança pública. Só o fato de nós ostentarmos uma funcional, uma arma, isso já coloca em risco a nossa vida e a de nossas famílias. E isso não é uma fala ao vento, isso é uma realidade. Nós temos o maior número de mortes em serviço e fora do serviço no planeta. O Brasil é o país onde mais são vitimados policiais, seja de serviço, seja de folga. Então, falar de sacrifício é algo recorrente no âmbito, infelizmente, das nossas instituições, das nossas carreiras. Então, o sacrifício que nós fizemos diariamente e agora também no âmbito da Covid só reforça o compromisso que nós, profissionais de segurança pública, temos com a sociedade e não com um governo específico. Então, essa seria uma resposta acerca desse comentário. Eu queria complementar. É uma declaração como essa do vice-presidente da República que causa, nas bases dos policiais civis e os profissionais de segurança pública do Brasil inteiro, esse tipo de reação. Na PEC da Previdência, nós não vimos o senhor vice-presidente da República exigindo o sacrifício das categorias militares. Nós vimos em todos os momentos de arroxo dos policiais que estão na frente de batalha, em todos os momentos, inclusive na pandemia, falas do governo federal dizendo de contribuições, de necessidade de que as categorias dessem sua cota de participação. E essas categorias tiveram salário reduzido a partir da reforma da Previdência, estão com salários congelados, desde 2016 não tem nenhum tipo de negociação salarial, nem para reposição
das perdas inflacionárias, e o nosso povo está morrendo trabalhando. Qual é mais o sacrifício que nós temos que fazer, vice-presidente da República? E completando a fala dos meus colegas, é fácil falar em sacrifício dos outros quando teve seu soldo aumentado em lei. Quero informar que houve mais mortes de policiais civis por Covid desde o início da pandemia do que em confronto, né, segurança pública no total. E fica a pergunta: a economia não vai fazer o sacrifício? O juro mensal pago pela dívida pública não pode ser criar uma pequena moratória, 2, 3 meses, o que ultrapassaria 100 bilhões para dar o auxílio emergencial para o cidadão brasileiro necessitado? Quem está fazendo sacrifício? Só nós? Porque o capital não faz sacrifício. Fernanda Trisotto, repórter do Globo, faz a seguinte pergunta: os policiais consideram que esse é um momento de rompimento com o governo? Como tentarão estabelecer canais de diálogo? Então a palavra aqui é rompimento com o governo? Os policiais estão à disposição do Estado brasileiro e acreditaram que este governo seria um governo que respeitaria os policiais pelo discurso de sempre, pelo discurso que os elegeram. Então, nós acreditamos que realmente haveria uma valorização do profissional de segurança pública neste país. O que nós estamos vendo desde os últimos 3 anos não é isso. Então, nós nunca vamos dizer que estamos desembarcando de um governo, porque nós nunca embarcamos em governo nenhum. Nós somos servidores do Estado brasileiro. Mas, por trás dos profissionais existem cidadãos que acreditaram numa política e essa política não está implementada. O natural é que eles não acreditem novamente. O que ocorreu, ajudando aqui na resposta, foi o abandono desse governo. E a gente tem que separar muito bem o que é governo, né, e o que é o Estado. Nós, servidores públicos, como eu já disse antes, servimos o cidadão e não o governo nenhum. Tem um outro microfone, esse vídeo não está saindo bem no YouTube. Tem uma pergunta do cidadão Marcos Paulo, que foi feito pelo canal do YouTube, que diz o seguinte: vocês são contra a PEC emergencial, que já foi tão importante para a população brasileira? Se o amigo viu a entrevista, deve ter ouvido que todos os representantes dos policiais do Brasil são a favor da PEC emergencial. Eu, inclusive, acho um absurdo o valor que ela está. Tem que ser o dobro, tem que ser pelo menos o mesmo que foi pago na primeira. O que nós não concordamos é que isso tenha sido feito numa PEC que, ao invés de se dedicar ao auxílio emergencial, se dedicou a atingir os servidores. Então, nós somos todos, com certeza, a favor da PEC emergencial e achamos que o valor é ínfimo para uma família brasileira. Mais alguma pergunta dos jornalistas aqui presentes? Só complementar essa resposta, muito bem iniciada pelo nosso colega Gutierrez. A PEC emergencial, ela é importantíssima, o auxílio emergencial é fundamental. Ocorre que congelar salários por 15 anos dos servidores públicos não vão gerar o valor necessário para pagar o auxílio emergencial. O auxílio emergencial o Estado tem condições de fazer esse pagamento, já foram feitos ajustes fiscais, já há uma PEC aprovada dos gastos públicos. O que houve foi o aproveitamento de uma necessidade do povo brasileiro para colocar dispositivos que vão massacrar os servidores públicos e a segurança pública brasileira. Uma coisa não depende da outra. Exatamente. Como eu disse e repito, os juros pagos da dívida pública, só os juros todo mês para os bancos, é suficiente para pagar um auxílio emergencial decente, digno para o cidadão brasileiro.
então eu vou encerrar esse nosso evento, essa nossa coletiva. Vou encerrar então o evento, a coletiva, agradecer a presença de todos, tanto virtualmente quanto presencialmente. Lembrar o seguinte: policiais são essenciais, estão dando a vida, estão na linha de frente, sim, do combate ao crime, e como eu ouvi de todos aqui, não estão de home office, né? Nem os policiais e nem os bandidos. Então, se você acompanhou essa coletiva, acompanhou esse evento, suba na sua rede social a hashtag e suba a hashtag policiais são essenciais, e vamos levar isso para o Trend Topics hoje, porque é uma linguagem, inclusive, que esse governo entende que é a linguagem das redes sociais. Vamos fazer um movimento no país mostrando e valorizando as forças policiais desse país. Muito obrigado às entidades, muito obrigado a você que acompanhou esse evento pela internet, muito obrigado a vocês da imprensa que vieram aqui hoje, e muito obrigado a vocês da imprensa também que acompanharam virtualmente esse encontro tão importante e histórico, que une todas as forças policiais em prol do Brasil, do nosso cidadão, da nossa pátria. Muito obrigado. Tá bom.